Depois de séculos de especulação e busca, os cientistas finalmente descobriram a tão procurada tumba da Virgem Maria em Jerusalém. Acho que é isso. Não, essa não é a entrada da tumba. Estamos no túmulo. Esta descoberta monumental marca um momento profundo na história. Traz nova luz sobre uma das figuras mais veneradas do cristianismo e provoca uma onda de entusiasmo e contemplação em todo o mundo. Em um renascimento histórico em Jerusalém. Em 2017, um evento monumental aconteceu quando uma equipe de restauração grega começou um esforço histórico para reviver a tumba de Jesus, devolvendo-lhe sua antiga glória, justo a tempo para a Páscoa. Este projeto de restauração, centrado na relíquia venerada dentro da Igreja do Santo Sepulcro, marcou um momento significativo na história religiosa e arqueológica. O edículo, um santuário que se acredita guardar a caverna onde Jesus foi enterrado e ressuscitado, havia sofrido anos de abandono e decadência. A instalação de uma jaula de ferro erguida ao redor do santuário pelas autoridades britânicas em 1947 para estabilizar suas paredes foi um testemunho de sua instabilidade estrutural. Além disso, as camadas de fuligem negra acumuladas durante décadas pelas velas dos peregrinos haviam escurecido a fachada de pedra do santuário. As preocupações sobre a precária condição do santuário eram grandes, e os especialistas alertaram sobre o risco iminente de colapso. Em meio a esses desafios, foi lançado um esforço de restauração. Apoiado por uma coalizão de partes interessadas, o Fundo Mundial de Monumentos forneceu uma doação inicial de $14 para o projeto, que totaliza $4 milhões, financiado com contribuições adicionais de doadores privados, incluindo a viúva do fundador da Atlantic Records, assim como o rei Abdullah II da Jordânia e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Esses fundos foram essenciais para atender à urgente necessidade de restauração, dado o papel fundamental do santuário na peregrinação religiosa e sua importância histórica. Dirigido por uma equipe da Universidade Técnica Nacional de Atenas, o processo de restauração foi meticuloso e exaustivo. A hipótese do corpo roubado, uma teoria que remonta ao cristianismo primitivo, sugere que o corpo de Jesus Cristo não ressuscitou, mas foi retirado de seu local de sepultamento. Segundo essa hipótese, a tumba vazia não foi o resultado da ressurreição de Jesus dentre os mortos, mas sim da retirada de seu corpo por seus discípulos ou outros indivíduos desconhecidos. Esse conceito, enraizado no Evangelho de Mateus, gerou debates ao longo dos séculos sobre a autenticidade dos relatos evangélicos, sobre a descoberta da tumba vazia. No Evangelho de Mateus, a hipótese do corpo roubado é apresentada apenas para ser refutada, atribuindo a acusação do roubo aos sumos sacerdotes de Israel. A narração sugere vários motivos para que os discípulos roubassem o corpo. Desde querer enterrar Jesus, eles mesmos, até inventar uma ressurreição, para restaurar a reputação de Jesus. Os primeiros escritos cristãos, como o Yeshu de Toledo, e os debates entre cristãos e judeus do século I, aprofundam ainda mais essa teoria, adicionando camadas à discussão. Os críticos da hipótese do corpo roubado argumentam contra a probabilidade de que os discípulos cometessem tal fraude, citando seu martírio posterior como evidência de sua sinceridade ao pregar sobre a ressurreição de Jesus. Sanders. Inconsistências indicam crença. Sanders propõe que as inconsistências nos primeiros relatos tornam improvável a fraude deliberada, sugerindo, em vez disso, uma crença genuína entre os discípulos. A hipótese também considera a possibilidade de roubo de tumbas na Judéia do século I, problema conhecido na época. Enquanto alguns argumentam contra esta teoria, apontando a impraticabilidade de retirar um corpo para fins necromânticos, outros destacam a evidência histórica de tais práticas na prevalência do roubo de sepulturas na região dos 1000. Outra perspectiva sugere a participação de líderes judeus, postulando que eles podem ter removido o corpo de Jesus para evitar distúrbios civis ou a veneração de sua tumba. Essa teoria se alinha com certos relatos dos evangelhos
que descrevem encontros com pessoas vestidas de branco, possivelmente sacerdotes do templo, que instavam os seguidores de Jesus a voltar para a Galileia. Alternativamente, alguns propõem explicações mais mundanas, como que a família de Jesus ou ladrões desconhecidos moveram o corpo por razões não relacionadas. Essa versão da hipótese sugere que os discípulos, ao encontrarem a tumba vazia, acreditaram genuinamente na ressurreição de Jesus, o que impulsionou sua fervorosa propagação do cristianismo. Em textos e debates antigos, foram sugeridas teorias ainda mais peculiares, como a participação de um jardineiro no movimento do corpo. Número 9. O Templo de Adriano. Um testemunho do domínio imperial romano, estava estrategicamente localizado sobre a tumba, com o objetivo de subjugar a crescente influência do cristianismo. Os relatos históricos, em particular os narrados por Eusébio, bispo de Cesareia, lançam luz sobre os acontecimentos que se desenrolaram após a descoberta do Templo de Adriano. Enquanto os alicerces do templo eram desmontados, a verdade oculta, sob a imponente estrutura, foi descoberta. Foi descoberta uma tumba escavada na rocha, que se acredita ser o mesmo sepulcro onde repousou Jesus. A parte superior da caverna foi removida meticulosamente para expor seu interior sagrado, marcando o início de uma transformação monumental. Em reverência a este lugar sagrado, foi erguida uma grande igreja que envolveu a tumba dentro de seu recinto sagrado. Esta igreja, mais tarde conhecida como Igreja do Santo Sepulcro, se tornou um farol de peregrinação e devoção cristã. O passar do tempo, no entanto, nem sempre foi gentil com este venerado edifício. No ano 1009, a Igreja do Santo Sepulcro foi vítima dos estragos do conflito, sucumbindo à destruição nas mãos do califado fatídico. Embora resistente em espírito, a igreja ressurgiu de suas cinzas e foi submetida a uma meticulosa reconstrução em meados do século XI. Nos anais da exploração arqueológica, a Igreja do Santo Sepulcro é um testemunho da busca duradoura pela verdade histórica. Os esforços de investigadores e arqueólogos durante o século XX desenterraram provas convincentes dentro de seus limites sagrados. Foram descobertos restos que se acredita serem do Templo de Adriano e restos da igreja original encomendada por Constantino, o que fornece vínculos tangíveis com o passado histórico do local. Além disso, essas escavações revelaram uma intrincada rede de antigas pedreiras de calcário, uma grande quantidade de tumbas escavadas na rocha que servem como comoventes lembretes do rico tecido histórico da região. Profundamente, essas tumbas adicionais da mesma época oferecem evidências arqueológicas convincentes, afirmando que a vizinhança efetivamente serviu como um cemitério judaico, além dos limites das muralhas de Jerusalém, durante a vida de Jesus. À luz dessas descobertas, estudiosos e historiadores abordaram a questão da autenticidade da Igreja do Santo Sepulcro como o lugar de descanso final de Jesus. Embora a certeza absoluta ainda possa ser difícil de alcançar, afirmam que nenhum outro local rivaliza com a importância histórica atribuída ao Santo Sepulcro. Número 8. No Japão. A aldeia Shingo abriga o que se diz ser o último lugar de descanso de Jesus, conhecido como a tumba de Jesus Kirisuto no Haka. Segundo a família local Sawaguchi, Jesus não morreu na cruz do Gólgota. Em vez disso, seu irmão Izukiri assumiu seu lugar enquanto Jesus fugia através da Sibéria em direção à província de Mutsu, no norte do Japão. No Japão, dizem que Jesus adotou o nome de Torai. Tora Daitenko se tornou agricultor de arroz, casou-se com uma mulher chamada Miyuko Yosand e foi pai de 3 filhas. Supostamente, ele viveu lá até os 106 anos, após os quais seus ossos foram recolhidos e enterrados em um túmulo em Shingo, agora marcado como a tumba de Jesus Cristo. História e significado da Igreja do Santo Sepulcro. Em cumprimento às tradições judaicas, o enterro dentro dos limites de uma cidade era estritamente proibido. Essa tradição prevaleceu até mesmo durante a época de Jesus. Como é relatado nos Evangelhos,
onde se menciona que Jesus foi enterrado fora da cidade de Jerusalém, perto do Gólgota, comumente conhecido como o lugar das caveiras. Esse detalhe específico sobre o local do sepultamento de Jesus tem um profundo significado tanto religioso quanto histórico. No entanto, a dinâmica que envolve este local de sepultamento passou por uma transformação significativa logo após Jesus ter sido enterrado. A rápida expansão das muralhas da cidade de Jerusalém abrangeu efetivamente o Gólgota e a tumba adjacente dentro de seus limites. Essa expansão alterou inadvertidamente a paisagem e o contexto do local de descanso final de Jesus, colocando-o dentro da jurisdição da cidade. Séculos mais tarde, aproximadamente no ano 325 d.C., a narrativa da tumba de Jesus ganhou uma atenção renovada, impulsionados pelo fervor dos representantes do imperador Constantino. Esses emissários embarcaram em uma missão para localizar o lugar sagrado da sepultura de Jesus. Diz a lenda que sua busca os levou a um templo erguido pelo imperador romano Adriano, aproximadamente 2 séculos antes. Número 7. Outro local notável em Jerusalém. A Tumba do Jardim, uma tumba escavada na rocha descoberta em 1867. Algumas comunidades protestantes acreditam que este é o verdadeiro local de enterramento de Jesus. O arqueólogo israelense Gabriel Barkay fechou a tumba nos séculos VIII e VII a.C. Para aumentar sua intriga histórica, em 1980 foi descoberta a tumba de Talpiot, ou Tumba de Talpiot, no bairro de East Talpiot, localizada a cerca de 5 minutos da cidade velha de Jerusalém. Esta tumba escavada na rocha continha 10 ossários, 6 dos quais tinham inscrições. Uma dessas inscrições, interpretada como Yeshua Bar Yosef, traduzida como Jesus, filho de José, gerou um considerável debate. A maioria dos estudiosos concorda que a tumba provavelmente pertenceu a outro indivíduo chamado Jesus, já que contém indícios de riqueza e laços familiares não associados a Jesus de Nazaré. O Santuário Rosa Baal, localizado no bairro Canhar, no centro de Srinagar, na Caxemira, é outro lugar intrigante. Tradicionalmente, acredita-se que o santuário é o local de enterramento de um sábio chamado Yusuf, ou Uza Asaf, ao lado de outro santo muçulmano, Mir Zaid Nasiruddin. O local ganhou mais atenção em 1899, quando Mirza Ahmad, fundador do movimento Ahmadiyya, afirmou que era a tumba de Jesus. Essa afirmação continua sendo um ponto de discórdia, especialmente entre os cuidadores sunitas locais, que consideram a noção contrária às crenças islâmicas. Morreu aqui na Caxemira? Sim, não teve sucesso em Jerusalém, por isso emigrou e chegou até aqui. Número 5. O Antigo Sepulcro. Após uma minuciosa análise do local, que tradicionalmente se acredita abrigar a tumba de Jesus Cristo, surgiram descobertas preliminares que lançam luz sobre a presença duradoura de elementos que remontam ao século IV depois de Cristo. Apesar de suportar séculos de tumulto, incluindo danos, destruição e reconstruções que cercaram a Igreja do Santo Sepulcro na Cidade Velha de Jerusalém, alguns segmentos da tumba parecem ter resistido ao teste do tempo. Localizada no coração do local mais venerado do cristianismo, está a tumba, uma estrutura simples, mas profunda, que consiste em uma plataforma de calcário ou leito funerário, meticulosamente esculpida na parede de uma caverna. Seu significado ressoa através dos séculos, atraindo peregrinos de todo o mundo para prestar homenagem ao venerado local de descanso final de Jesus Cristo. No entanto, os restos tangíveis deste espaço sagrado estiveram ocultos à vista por séculos, escondidos sob um véu de revestimento de mármore, desde 1555 e provavelmente até antes disso. Essa camada de mármore envolveu o leito funerário, aparentemente protegendo-o das ansiosas mãos dos devotos peregrinos que desejavam levar lembranças de sua visita. A inauguração deste antigo sepulcro começou na tarde do dia 26 de outubro, marcando um momento crucial na busca contínua
para desvendar os mistérios que envolvem o lugar sagrado. No começo, quando a equipe de conservação da Universidade Técnica Nacional de Atenas começou seu exame, apenas uma camada de material de preenchimento chamou sua atenção ao remover o revestimento de mármore. No entanto, a perseverança e a dedicação impulsionaram seus esforços, que culminaram em uma notável revelação. Depois de um esforço exaustivo de 60 horas, sob as camadas de história e entulho acumulado, emergiu uma laje de mármore pristina com a inconfundível marca de uma cruz, o que indica uma profunda conexão com o passado. Isso é muito interessante. Número 4. As comunhões cristãs e os teólogos diferem em suas interpretações de Maria, principalmente com base em onde estabelecem o ponto final para o desenvolvimento e a expansão da doutrina. Como resultado, um estudo histórico da doutrina mariana não apenas rastreia seu desenvolvimento, mas também reflete o pensamento cristão contemporâneo sobre Maria. A descoberta da casa de Maria Marian Anaevei, ou Casa da Virgem Maria, um lugar venerado situado perto de Éfeso, no sudoeste da Turquia, próximo das cidades de Seliuk e Izmir. Esta modesta casa de pedra está situada em uma área isolada do Monte Korezos, também conhecido como Bulbuldak em turco, que significa Monte dos Rouxinóis. A descoberta da casa no século XIX é uma história de fé e revelação. Uma freira católica que nunca pôs os pés na Turquia teve uma série de visões que detalhavam a última morada de Maria. Suas visões foram transcritas por seu secretário Clemens Brentano e publicadas no livro A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, em 1833. Esses relatos detalhados finalmente levaram o abade Julien Guillet, um sacerdote francês, ao local em 1881. Segundo a tradição, Maria foi levada a Éfeso por São João, a quem Jesus havia confiado seus cuidados durante a crucificação. Acredita-se que Maria passou seus últimos anos neste ambiente sereno e pacífico. A autenticidade de Maria Manaive tem sido um tema de controvérsia. Mais tarde, descobriu-se que os escritos de Brentano, embora inspiradores, continham numerosos adornos que geravam ceticismo. A Igreja Católica não reconheceu oficialmente o local, embora tenha sido abençoado com as visitas dos papas João Paulo II e Bento XVI, o que lhe confere certo respaldo eclesiástico. Apesar dos debates, Maria Manaeu se tornou um lugar de peregrinação, tanto para cristãos quanto para muçulmanos. Para os cristãos, Maria é venerada como a mãe de Jesus Cristo, enquanto os muçulmanos a honram como a mãe do profeta Jesus. Ela é uma das poucas mulheres mencionadas pelo nome no Alcorão, onde lhe é dedicado um capítulo. No entanto, a estrutura existente no local não é da época de Maria. Uma piscina batismal próxima data da época apostólica, que sugere a presença de uma comunidade cristã primitiva, que pode ter buscado refúgio aqui da perseguição romana. Os recentes esforços de datação por carbono indicam que partes do local original podem datar da época em que viveram Maria e João. No entanto, a busca constante por provas de autenticidade não diminuiu o significado espiritual do local para mim. Número 3. A Igreja Católica Romana. Acredita-se que lugares de peregrinação famosos como Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Loreto e Nossa Senhora de Medjugorje são locais onde ocorreram milagres e que atraem milhões de peregrinos a cada ano. O Novo Testamento enfatiza a humildade e obediência de Maria, tornando-a um modelo para os cristãos ao longo dos séculos. Apesar dos detalhes limitados do Novo Testamento, a piedade e a teologia cristãs construíram um retrato completo de Maria. Esse desenvolvimento se alinha com sua previsão no Magnificat, Lucas 1:48, de que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. Maria é mencionada pela primeira vez na história da Anunciação, onde é descrita vivendo em Nazaré e prometida em casamento a José. Sua última aparição no Novo Testamento é acompanhada dos que oravam após a ascensão de Jesus. Atos 1:14.
Os evangelhos também relatam sua visita a Isabel, o nascimento e a apresentação de Jesus, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a visita da Páscoa a Jerusalém, as bodas de Caná, suas tentativas de ver Jesus durante seu ministério, e sua presença na crucificação, onde Jesus a confiou ao discípulo João. Essas referências, embora significativas, não formam uma biografia completa de Maria. Seu papel é fundamental nas narrativas da Natividade e da Paixão, servindo como prólogo da história do Natal e, ficando ao lado da cruz durante a Paixão, a reflexão cristã sobre Maria se concentrou nessas cenas bíblicas, com interpretações que variam entre as diferentes denominações e teólogos. Essas diferenças, muitas vezes, giram em torno do ponto em que acreditam que o desenvolvimento legítimo da doutrina mariana chegou ao fim. Um estudo histórico do desenvolvimento doutrinal de Maria também apresenta perspectivas cristãs contemporâneas sobre ela. A evolução da doutrina destaca o profundo impacto de Maria no pensamento e na prática cristã ao longo dos séculos. Desde os primeiros dias do cristianismo, esses temas inspiraram uma profunda reflexão e contemplação sobre Maria. Durante o Reino Cruzado de Jerusalém, a igreja foi reconstruída pelos beneditinos, que instalaram um mosteiro murado. O edifício cruzado de 1130 incluía uma igreja superior construída sobre as ruínas de sua predecessora, demolida em 1009 pelo califa Al-Hakim, e uma igreja inferior, que consistia na cripta da igreja bizantina, com adições feitas pelos cruzados. A igreja superior foi destruída por Saladino em 1187, que deixou a igreja inferior intacta, mas eliminou toda a imagineria cristã da Itália. No século XIV, na segunda metade, os frades franciscanos construíram a igreja, mais uma vez. O clero da Igreja Ortodoxa grega tinha sido o guardião dos lugares sagrados até a chegada dos cruzados católicos romanos em 1099. Em 1757, tentaram reivindicar vários lugares da Terra Santa, incluindo este. Como consequência disso, os franciscanos, que eram os proprietários da igreja desde 1363, foram obrigados a sair. A corte otomana apoiou esse acordo, conhecido como o Statu Quo. Desde então, a tumba tem sido propriedade da Igreja Ortodoxa grega, na Igreja Apostólica Armênia de Jerusalém, enquanto a gruta próxima de Getsêmani permaneceu sob a posse dos franciscanos. Importância da Virgem Maria na tradição cristã. A Virgem Maria ocupa uma posição primordial na tradição cristã, sendo profundamente venerada desde a época apostólica e frequentemente representada na arte, na música e na literatura ocidentais. Embora as referências bíblicas a Maria sejam limitadas, elas forneceram a base para uma devoção rica e duradoura. A doutrina cristã sobre Maria evoluiu ao longo dos séculos, capturando seus papéis como garantia da encarnação. Virgem Mãe, segunda Eva, Mãe de Deus, sempre Virgem, Imaculada e assunta ao céu. História de uma descoberta inovadora. Os pesquisadores descobriram o que se acredita ser a tumba de Jesus Cristo dentro da Igreja do Santo Sepulcro. E essa descoberta desafia séculos de narrativas históricas. Os cientistas desenterraram o que se acredita ser o local de descanso final de uma das figuras mais importantes de Jesus Cristo. Milhares de milhões de cristãos acreditam que Jesus foi crucificado fora das muralhas de Jerusalém, em um lugar chamado Gólgota ou Calvário, ou seja, o lugar da caveira. Depois, ele foi enterrado em uma tumba próxima, que pertencia a José de Arimateia, um discípulo rico que havia pedido permissão a Pilatos para levar o corpo de Jesus. A tumba era uma caverna escavada na rocha com uma grande pedra rolada na entrada. No terceiro dia após sua morte, algumas mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, mas encontraram a pedra removida e o sepulcro vazio. Um anjo lhes disse que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Em 1972, Bellamino Bagatti, um frade franciscano e arqueólogo, escavou o local e encontrou evidências de um antigo cemitério datado do século I.
No entanto, suas descobertas ainda não foram revisadas por pares pela comunidade arqueológica em geral. A validade de sua datação não foi completamente avaliada. Bugatti interpretou os restos no sentido de que a estrutura inicial do cemitério consistia em 3 câmaras, sendo a tumba real a câmara interior de todo o complexo, de acordo com os costumes da época. Mais tarde, a tumba, interpretada pelos cristãos locais como a de Maria, foi isolada do resto da necrópole, cortando a parede rochosa ao redor. Foi construído um edículo sobre a tumba. No século V, o patriarca Juvenal construiu uma pequena igreja superior de planta octogonal. Isso foi destruído durante a invasão persa de 614. Jerome Murphy O'Connor escreve que uma igreja é mencionada apenas no final do século VI e que, se foi destruída em 614, foi reconstruída e visitada por Arnulf por volta de 670